Pastor, é verdade que a pior mentira que Satanás está incutindo nas pessoas atualmente é que elas não precisam de igreja, que não precisam de templo para fazer a vontade de Deus, coisa que o senhor prega e que os pastores todos odeiam. Afinal, Caio, o que o senhor defende? Eu defendo o que Jesus ensinou. Os pastores é que deturparam o evangelho todo. Eu vou dizer pela 40ª milionésima vez que o primeiro templo cristão foi construído no IV século. Os cristãos se reuniam como Jesus mandou: entra no teu quarto, 2 ou 3 em meu nome, ou grupos em bosques, em jardins, ou em pátios de casas de cristãos mais ricos e que podiam acolher as pessoas quando não era tempo de perseguição no Império Romano. Agora, Jesus nunca mandou fazer nenhum templo, e não disse: ide por todo mundo, fazei templos. Igreja para Jesus nunca foi um prédio. Igreja para Jesus é gente. Igreja sou eu, você, pessoas que amam a Jesus, que se reúnem em qualquer lugar para um convívio de fé e de amor e de adoração e de edificação na palavra do Evangelho. Isso é igreja. Igreja, a gente não vai à igreja, a gente é a igreja. E a gente tem encontros igreja, que são encontros de pessoas que são igreja. Mas essa história de igreja prédio é uma invenção pagã, e que no caso do cristianismo foi uma herança do imperador Constantino, quando por razões políticas oficializou o que antes era só o Evangelho de Jesus, e ele acabou batizando de cristianismo e transformou isso numa religião oficial, de onde vêm todas essas coisas. Mas os primeiros 4 séculos, desde a ressurreição de Jesus, nada disso existiu. E é impressionante como vocês, ao invés de lerem, de aprenderem, eu digo, você sabe que eu digo que os pastores odeiam, por que você não pesquisa? Por que você não pega um livro bom de história da igreja, agradáveis de ler? Você lê de Jesus até hoje, até há pouco tempo atrás. Você vai vendo como tudo isso foi surgindo e como não tinha nada a ver com o que Jesus ensinou. Mas vocês não querem ler e querem ficar na dúvida? Vem para cá, ouvem o que eu dizem, vão para lá. Vem os pastores me odiando porque eu acabo com o negócio deles. Eles, sem igreja, prédio, ninguém frequenta. Sem essa frequência, eles não têm como fazer 1 hora de barganha e arrancar dinheiro de vocês. Então é claro que eu sou o pior inimigo. E o evangelho simples e singelo passa a ser o pior inimigo deles, embora eles não admitam. Eles são filhos de Constantino, filhos do Império Romano, filhos do Concílio de Nicéia. Eles não são filhos do Pentecoste, eles não são filhos da mensagem dos apóstolos e dos profetas. Não são, decisivamente não são. Essa é a primeira coisa. Então, minha filha, vai estudar. Agora, se você vem aqui é porque você acha que existe uma coisa verdadeira no que eu digo. Agora, sobre o resto que você perguntou, começou antes, é tudo também idiotice religiosa. Se o cara não for batizado com água, ou mergulhado, não tem o Espírito Santo, mentira, mentira. Tem gente cheia do Espírito Santo no mundo inteiro. Sabe quem são esses? São os que amam, são os que perdoam, são os que fazem o bem, são os que levantam o caído, são os que acolhem ao pobre, ao necessitado, são os que amam a verdade, são os que enfrentam a mentira, são os que têm prazer na alegria dos que estão sendo felicitados na vida por realizarem coisas boas. São aqueles que choram com os que estão sofrendo injustiças e perversidades. São aqueles que não têm dúvida quem tem razão entre um agressor perverso matando gente e um agredido se defendendo.
Quem quer que tenha esses valores do Evangelho, só os tem por causa do Espírito Santo que neles habita. Que foi o que Jesus disse. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, vocês são maus pra caramba. Mas se o filho pedir um pão, vocês não dão uma pedra. Se o filho pedir um ovo, vocês não dão uma serpente. Vocês não fazem assim, vocês são maus, são egoístas. Todos vocês são muito egóticos, mas não conseguem ser tão maus assim. Imaginem, se vocês pedirem o Espírito Santo ao Pai Celeste, se Ele não dará isso a vocês. Então não tem magia para receber o Espírito Santo. A religião é que quer que tenha magia, que você vá para uma reunião de oração e fique lá dias e dias e dias gritando, chorando sem lágrimas, indo de profeta em profeta, ouvindo o cara dizer que você tem que deixar isso, deixar aquilo, renunciar aquilo, aquilo outro, entregar o seu Isaac, matar a sua Rebeca, que são expressões religiosas para o cara deixar de lado o que ele mais gosta. Tem que falar em línguas, aí o cara não fala em línguas, aí ele aprende a língua do pastor, da mulher do pastor, do melhor amigo dele. Por isso, no meio pentecostal, quase todo mundo fala a mesma língua, fala tudo igual. Tuque-tuque, taque-taque, é igual a... Outro dia a gente viu aí na televisão a esposa de uma autoridade falando em línguas, uma língua do tuque-tuque, taque-taque. Eu sou do tempo em que o pessoal falava em línguas de verdade. Eu que nunca tentei, nunca busquei falar em línguas, eu só pedia que Deus me desse o dom de discernimento de espíritos, de sabedoria e de conhecimento e de profecia. E profecia não aquela de interpretar dons, mas a profecia de ter o discernimento para falar a verdade de Deus na minha geração. É a ignorância de quem achou que o Evangelho de Jesus tem a ver com o que acontece dentro desses templos enlouquecidos de gente insana e de pastores aproveitadores. Claro que eu não estou querendo generalizar, tem muita gente boa, tem ainda pastores santos de Deus, não são muitos. Infelizmente, a maioria se corrompeu, mas tem muitos bons, de gente que está tentando viver o Evangelho conforme Jesus ensina. Então, não é nada disso, filho, isso é só religião. Não tem nada a ver com Jesus, nem com o ensino do Evangelho.